Então, hoje eu vou fazer uma revisão, começar uma revisão dos arcanos maiores. Os arcanos maiores eu divido em 3 naipes. O naipe do espírito, que é de 1 a 7, o naipe da mente, que é de 8 a 14, e o naipe do corpo, que é de 15 a 21. A carta 22, ela é o personagem que vai atuar no tarô todo. Tem tarólogos que nem usam a carta 22 no jogo, por ela ser vamos dizer, o coringa. Ela é o consulente, é aquele quem vai percorrer as outras cartas. Eu uso no jogo essa carta, e a 22 ela vai falar da transição de um setênio para o outro, porque a gente passa pelo tarô, a cada 7 anos, a gente passa por todas as cartas do tarô. E, então, a carta 1, ela vai dizer do início de um novo setênio. E a carta 22, ela vai falar do final de um setênio, da transição de um setênio para o outro. Aqui vocês veem que na carta do regresso ou do louco, como é mais conhecido, a gente tem esse personagem envolto de 4 elementos. Ele tem aqui esse é um tipo de um cajado que servia para proteção e dominar serpentes. Esse é um símbolo de um domínio do meio ambiente, de um domínio da natureza, quer dizer, ele tem o domínio da natureza. E ele vai estar relacionado diretamente com o espelhinho que está na mão do mago. Quer dizer, através desse espelho, esse espelho vai representar a criação de uma estrutura que vai garantir a sobrevivência. E a carta 22, na carta 22, ele tem aqui esse tipo de um cajado, desse instrumento que mostra que ele conseguiu dominar e, vamos dizer, fazer uso das forças da natureza. Aí, então, a cada 7 anos, a gente vai ter que aprender a lidar com a nossa sobrevivência. A gente vai ter que sobreviver, a gente vai ter que comer, a gente vai ter que morar, a gente vai ter que vestir, a gente vai ter que ter uma vida emocional estável. Então, o naipe de paus, ele vai estar representado aqui por esse espelho e por aquele cajado no final, como sendo a conquista, quer dizer, através desse espelho, ele vai conquistar a sua sobrevivência, ele vai conquistar, vai construir uma estrutura que vai dar esteio para a sobrevivência, para a manutenção da vida dele. Através do vaso, ele vai chegar na pele do leopardo, aqui, e que representa que ele conseguiu um espaço na sociedade. Aqui dentro do vaso é onde eles guardavam o coração. Então, essa tarefa, vamos dizer, ela está relacionada ao naipe de copas, e ela fala da necessidade da gente estabelecer uma relação entre as pessoas e o papel que a gente desempenha na sociedade. Quer dizer, cada pessoa tem um papel dentro da sociedade. Esse papel é determinado pelos dons que a pessoa tem. Então, encontrar o seu jeito de ser, as suas características, e conseguir encaixá-las dentro da sociedade é o trabalho de copas. Então, esses 4 elementos que vão ter na mesa do mago, o espelho, o vaso, a espada e a moeda, são relativos aos naipes, ao naipe de paus, de copas, a espada de espadas, e a moeda é o ouro.
Então, através de paus, ele vai construir uma estrutura, vai sobreviver. Então, tudo que é relacionado a trabalho, estudo, casa, relação afetiva estável, sociedades, tudo que é relativo a você ter uma base, uma estrutura para a sua sobrevivência, ou para, por exemplo, o estudo, ele é uma base para o desenvolvimento profissional, né? Então, o estudo, ele é paus, embora ele vai levar a espadas, que vai ser o lado profissional. Mas, basicamente, paus, ele vai falar trabalho, casa, comida e o trabalho braçal. Copas vai falar sobre as relações, sobre você descobrir qual é o seu papel, se impor, se colocar e conseguir ser aceito com a sua forma de ser, do seu jeito, com as suas características. Espadas já vai passar para uma segunda fase das tarefas, porque as duas primeiras tarefas é quase como a formação da pessoa. A espadas e ouro já é a atuação. Então, é como se paus e copas, eles fazem parte do karma, porque é a parte de você se descobrir e descobrir a sua personalidade, as suas características, a sua individualidade. Agora, espadas e ouro já é o Dharma, porque aí você já sabe quem você é e você vai estar empenhado em usar as suas capacidades, em usar as suas especialidades. Então, você vai lutar para realizar os seus objetivos. E a luta para a realização dos objetivos, muitas vezes, significa, em primeiro lugar, se libertar dos velhos padrões, se libertar daquilo que está estabelecido, das regras fixas, daquilo que está ali consolidado e que precisa mudar. É você se libertar das ilusões que a sociedade traz, que a família traz, que as necessidades trazem. Então, espadas é você conseguir se libertar do que eu devo ser para aquilo que eu nasci para ser. Então, espadas, ela vai ser já o trabalho da realização. É você realizar a sua missão. E a missão, ela está diretamente relacionada com os seus dons, com as suas especialidades, com aquilo que você tem, que é só seu, que é inerente ao seu espírito. Aquela unicidade, aquilo que é diferente em você, que te torna único. Agora, o naipe de ouro, ele já vai representar a aprendizagem e o ensino. Então, o que me interessa? Em primeiro lugar, é os interesses. O que me interessa realmente? Porque o que me interessa, eu tenho muita vontade de fazer, eu tenho gana de fazer, eu tenho muita energia para colocar, eu tenho muita vontade. Então, tudo aquilo que me interessa tem a ver com os meus dons, com a minha essência. Então, eu costumo usar a palavra patrimônio, que eu defino o conjunto de conhecimento que você nasceu com ele, o conjunto de conhecimento que você vai adquirindo ao longo da vida, o conjunto de conhecimento que você adquire através dos seus interesses, que são particulares, que vêm tanto dos seus dons, como da sua história de vida. Então, se você nasceu num ambiente, numa cidade pequena, você vai ter interesse numa cidade grande, né? Em função de ter nascido num lugar pequeno, né? Se você nasceu num berço pobre, quando você crescer e conseguir, vamos dizer, ter mais dinheiro, você vai ter interesse em comprar um monte de coisa que você não pôde comprar quando era pequeno. Então, os interesses, eles
não são só ditados pelos talentos do espírito, mas também pelas necessidades e facilidades que você encontrou na sua vida. Por exemplo, se você teve oportunidade ou se não teve oportunidade, tudo isso vai mexer com seus interesses também. Então, esse patrimônio, ele é adquirido através de ouro. Por quê? Porque o ouro é a retenção, é a memória. Então, através de ouro, eu vou reter a aprendizagem que eu obtive nas minhas experiências. E é através de ouro que eu vou trocar essas experiências e vou ensinar. Então, por isso, o ouro está ligado à aprendizagem, aos interesses, à energia e ao dinheiro também. Porque, embora a paus seja o dinheiro no sentido da sobrevivência, o dinheiro ele também é a recompensa pelo aquilo que você faz. A nossa sociedade está baseada nisso, né? O dinheiro também é a recompensa pelo aquilo que você produziu, pelo aquilo que você fez. Então, com isso, ele é uma gratificação da sua contribuição. Por isso, ele está em ouro também. Porque o ouro ele é o ganhar, é o dar e o dar e o receber. Ele é você receber o fruto daquilo que você fez e você se doar também. Então, a cada 7 anos, a gente não só vai passar pelas 22 cartas dos arcanos maiores, como a gente vai passar pelos 4 naipes também. Para você realizar as 3 tarefas dos arcanos maiores, que é descobrir a sua essência, as 7 primeiras, os instrumentos essenciais de todo ser humano. Na 8, descobrir as suas especialidades e adequar o ambiente, é o naipe da mente, de 8 a 14, e atuar, promover a transformação, se integrar e promover a transformação no ambiente que você está, é a incorporação do espírito, que é de 15 a 21. Para você realizar essas 3 tarefas, você precisa dos naipes. Os naipes vão ser os naipes dos arcanos menores, vai ser os instrumentos para você realizar a tarefa dos arcanos maiores. Então, aqui, rapidamente, eu vou falar um pouquinho de cada carta. Então, a carta 1 é o início, você definindo tudo que você precisa para poder iniciar um setênio. Então, qual é a estrutura que eu preciso construir, quais os personagens, qual o ambiente que eu quero ter ao meu redor, que é copas, quais são os meus objetivos para realização da minha missão, que é espadas, o que eu preciso aprender, o que eu quero ensinar, que é ouro. Então, na carta 1, no mago, você vai definir tudo o que você precisa para os próximos 7 anos. Na carta 2, você vai descobrir o que te falta. Então, a carta 2, ela fala assim, atrás das aparências, existe mais. Existe um monte de coisa que você ainda não explorou, que você ainda não fez. Você sente muito, mas você ainda não entende de tudo. Você ainda não conhece tudo. Então, a carta 2 é uma pergunta. O que está aí ao meu redor? O que está lá dentro que eu ainda não explorei? Então, a carta 2, ela é a busca do mais. É a busca da beleza, é a busca do prazer, do sentimento, das sensações, do amor, da maternidade. É a busca do prazer e do mais. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero ser mãe, eu quero criar um filho, eu quero amor, eu quero outras coisas que eu ainda não desenvolvi, eu quero tirar para fora o que eu reprimi. Então, na carta 2, é você olhar para dentro e ver o que falta.
o que falta, o que eu ainda não fiz, o que eu gostaria de ser, ainda não fui, o que eu gostaria de viver, que eu ainda não vivi. Então, ela às vezes traz uma certa angústia, uma melancolia, porque ela faz você entrar em contato com aquilo que está te faltando, né? Mas ela é uma abertura para você agora incluir na sua vida isso que te falta. Na carta 3, a Imperatriz, é a carta da organização e do planejamento. É como se falasse, bom, agora eu vou começar uma tarefa nova. O que eu tenho? Com o que eu posso contar? Qual é o patrimônio que eu tenho? Qual é o conhecimento que eu tenho, meus saberes? Quais os personagens eu já desenvolvi? Quais as capacidades, as habilidades, as potencialidades que eu tenho? Quais são os meus planos, meus projetos, meus sonhos? E aí, olhando tudo isso, você começa a encontrar combinações novas. E essas combinações fazem você também encontrar outras formas de usar o que você tem com o que está ao seu redor. Então, a Imperatriz é a capacidade de você planejar e organizar. O Imperador já é você assumindo a sua autoridade. Eu sou assim, eu faço isso, eu não faço aquilo, e eu tenho autoridade no que eu faço, porque eu sei o que eu estou fazendo. Então, a carta 4, o imperador, é a pessoa já com domínio de si, falando, eu agora vou, eu quero o meu espaço, eu posso, eu sou dono da minha vida, eu aprendi, eu posso ensinar, eu é quem determino o que eu vou fazer agora. Então, é um momento onde a pessoa percebe a autonomia, a independência, a possibilidade de realizar o que ela deseja sem ter que dar satisfação para ninguém. A carta 5, o hierarca, ele já vai falar de trabalho. Aí, no tarô tradicional, essa carta eles relacionam com o Papa. E aí colocam todo um lado de espiritualidade nele que eu não vejo na minha experiência. Para mim, essa carta é o trabalho puro. É como se ele fosse o representante do trabalhador, do operário. Ele é quem bota a mão na massa e vai fazer, e vai produzir. Então, ela sempre aparece quando a pessoa está trabalhando muito, está muito empenhada em construir uma casa, em estudar para uma profissão, ou está iniciando um negócio novo, ou um trabalho novo, onde ela tem que se informar muito antes de começar. Então, é muito trabalho, essa carta, muito empenho. Você vê, tem poucas cartas que têm bichos, a cabeça de bicho, né? E aí a gente tem na carta 5 do hierarca e na carta 15. E os dois falam de um momento de ação, aonde você está colocando as suas mãos para fazer a tarefa, você está incorporando a sua tarefa e realizando essa tarefa. Então, a carta 5 é trabalho, a realização, o empenho. A carta 6, os namorados, ou os amantes, ou a indecisão, como é no tarô egípcio, fala de você, dos caminhos, fala de você estar visualizando. Existe uma situação confortável, que é eu morando na casa da minha mãe, mas eu tenho uma noiva e eu quero ir para a noiva. Ainda tenho um pouco de medo, ainda olho, tenho os pés no passado, mas eu já busco para ver aonde está minha noiva, e o futuro indica, no futuro eu vou me casar. Então, essa carta ela fala do livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio para ficar no conforto da casa dos pais ou para começar a vida própria. Então, essa carta é um momento de tomada de consciência. Eu tenho uma base estável, mas isso é pouco. Eu quero mais.
eu quero abrir outros caminhos, caminhos paralelos, que possam me trazer outras coisas que não seja só o arroz com feijão. Então, é uma carta que fala da possibilidade de você encontrar vários caminhos. Quer dizer, você tem o dom, você não pode mudar o seu dom, mas você pode mudar ou encontrar várias formas de usar o seu dom, né? Não é como você vai usar o seu dom, aí isso depende de você. E existem muitas formas de fazer isso. Então, aqui mostra o livre-arbítrio e a liberdade de você escolher a melhor forma para realizar aquilo que você deseja. A carta 7, ela fala já de um momento de muita força, onde você conseguiu reunir todos os instrumentos. Essa carta fala agora, você está com o seu patrimônio na mão. Você tem tudo que você precisa. E você está encontrando uma forma de juntar tudo aquilo que você já fez numa mesma caixa de ferramenta. Então, às vezes, a sensação dessa carta é que você já fez muitas coisas, mas que nada tinha liga. E aí, de repente, você descobre uma atividade onde você vai usar todo aquele background, mesmo aquelas coisas que você imaginou e que você achou que era porcaria, aqueles gibis da Mônica que eu tenho lá na prateleira, que você achou que nem nunca ia usar, agora você vai usar. Então, é um momento de dar valor ao que você tem, ao que você é, ao que você aprendeu, e encontrar uma forma de usar tudo isso e usar suas especialidades. Aí temos a carta 8, a justiça, já é um momento de você definir melhor qual é o seu caminho agora. Em geral, na carta 8, é um momento de reflexão, onde a pessoa para e fala assim, poxa, até agora eu dei muito mais valor ao que os outros fazem, ao que os outros são, do que aquilo que eu sou. Mas agora eu estou descobrindo que ninguém pensa exatamente como eu. E essas pessoas que eu seguia não necessariamente querem as mesmas coisas que eu quero, valorizam as mesmas coisas que eu valorizo. Então, agora chegou a hora de eu colocar a minha pessoa como parâmetro do meu julgamento. Só eu posso saber o que é o melhor para mim, o que é melhor para mim fazer, o que eu tenho de melhor para usar. Então, a carta 8 é o momento de você definir. Agora é hora, é minha hora, é hora de colocar a minha realização em primeiro plano, colocar, dar valor aos dons e às capacidades que eu tenho e focar nisso, focar no desenvolvimento das minhas especialidades para poder realizar os meus objetivos. Então, a carta 8 é um pouco uma tomada de consciência e uma retomada da direção, né? Agora eu vou colocar como prioridade a minha realização pessoal, o meu trabalho, a minha missão. Então, a carta 8, ela vai ser a primeira, então, do segundo naipe, e o segundo naipe, ele vai estar, na realidade, o tempo todo falando dessa missão. Então, na carta 9, é a busca de encontrar qual é a minha especialidade. Então, a sensação dessa carta é, eu estava assim, há 3 anos atrás, meio como uma peixe fora d'água. E, de repente, eu vi, não estou fazendo nada que eu gosto, eu estou fazendo um monte de coisa que não tem nada a ver comigo, mas o que eu gosto mesmo? Então, vamos começar a tirar da minha vida as coisas que eu não gosto, para poder reencontrar aquilo que eu gosto. Então, aí você vai juntando ali aos poucos o que você gosta e até descobrir uma saída, até descobrir uma forma de usar tudo isso que você tem
e, com isso, ganhar confiança em si mesmo. Então, a carta 9, ela fala de um processo meio longo, onde a pessoa se sentiu muito isolada, mas aí ela foi tirando aquelas coisas que ela não, que estavam ao redor e que estavam incomodando e atrapalhando ela de enxergar até ela mesma para poder se reencontrar. E aí fala de, vamos dizer, se ela se percebeu perdida há 3 anos atrás, há 1 ano e pouco para cá, ela vem se reencontrando, encontrando pessoas que ela se identifica, atividades onde ela pode usar o que ela tem de melhor. Então, com isso, ela vai redescobrindo aí o seu caminho, redescobrindo e tendo certas ideias muito boas. Mas, muitas vezes, no início, essas ideias parecem muito bom para ser verdade. Então, a gente não acredita muito bem. Precisa passar um tempo para confirmar que aquilo é o certo, para aí ter confiança nesse caminho novo. Então, a carta 9, na realidade, ela é a saída do isolamento, embora esse processo de saída, às vezes, seja um pouco lento, né? E por isso que, em geral, quando essa carta aparece, eu sempre uso o exemplo dos 3 anos. Há 3 anos atrás, você estava assim, muito isolada e veio tirando aquilo que você não queria para poder se reencontrar. E de 1 ano e meio para cá, você começa a encontrar pessoas e atividades que se identificam com você. Aí, na carta 10, a roda da fortuna, ou a retribuição, ela já vai falar vamos dizer, da luta pela vida. Quer dizer, você descobre o que você tem de melhor, mas você precisa de encaixar isso dentro da sociedade. E para você encaixar dentro da sociedade, muitas vezes você tem que se libertar daqueles falsos valores, daqueles medos, dos preconceitos que as pessoas, que a família, ou que até você mesmo tem, daquilo que você tem de melhor. Porque a gente não foi muito acostumado a descobrir o que a gente tem de melhor. Em geral, né, a gente vai naquilo que os pais falam, naquilo que a sociedade fala, e isso funciona como uma pedra no caminho, porque nem sempre aquilo que você tem de dom e de talento se encaixa dentro da expectativa da família, dentro daquilo que a sociedade está te oferecendo como o melhor naquele momento. Então, o primeiro trabalho que a gente tem que fazer é analisar até que ponto eu estou fazendo isso porque eu quero ou porque eu acho que os meus pais esperam isso de mim, ou porque fazendo isso eu vou ter mais dinheiro, ou fazendo isso eu vou ser melhor aceita. Então, na roda da fortuna, o que é que eu ganho em troca daquilo que eu faço, né? O que eu estou ganhando? É a aceitação da minha família? Mas será que eles vão me aceitar? Porque, na maioria das vezes, você pode tentar fazer o que eles querem para você aceito, mas muitas vezes isso não adianta, porque nem eles sabem o que eles querem de você. Você quem acha que eles têm certas expectativas. Nem sempre isso confere realmente. E muitas vezes a gente tem essas expectativas e a gente constrói certas expectativas e até acaba usando isso como desculpa para não fazer outras coisas. Por exemplo, eu vim de uma família muito pobre que vivia mudando de casa. Então, agora, para mim, é muito importante ter minha casa própria. Enquanto eu não tiver minha casa própria, eu não caso.
não vou arranjar nenhum namorado que preste, porque aí eu só quando eu tiver minha casa que eu vou me permitir ter uma relação e poder casar e ter filhos. Então, muitas vezes, a gente estabelece certas tarefas de acordo com aquilo que a gente viveu, com o que a família da gente viveu, com as necessidades, né? Com as dificuldades que a gente teve. Então, a roda da fortuna é uma análise. O que é que eu fiz, o que eu estou fazendo? Tem a ver com o que eu quero realmente ou com o que os outros querem de mim? E o que é que está me prendendo? Como eu posso fazer para me libertar desses preconceitos que eu acabei gerando em relação a mim mesma? Então, a carta 10, muitas vezes ela fala desse enrosco, mas muitas vezes ela fala do momento de libertação dele. Aí vai depender das cartas que vão vir junto com ela. Por exemplo, a 12 fala de uma virada na roda. Quer dizer, você conseguiu se libertar daqueles preconceitos que você tinha de você, conseguiu atingir aquele objetivo, por exemplo, a compra da casa, que dá uma virada, porque a partir do momento que você cumpre aquela tarefa que você estabeleceu, aí você se liberta para fazer tudo aquilo que você até então não estava se permitindo realizar. E isso acontece com muita frequência. A gente coloca muitos objetivos antes de poder ser feliz, né? E é mais ou menos isso que falam os contos de fada, né? Todas aquelas tarefas que o príncipe precisa cumprir para se permitir estar com a princesa e ser feliz. A carta 11, a força, ou a persuasão, ela fala de um momento de persuadir mesmo. É um momento que diz, olha, você tem as suas capacidades, o seu talento, seu conhecimento tem força. Você tem capacidade e tem força com essas capacidades, mas tem limites. Então, você tem que aprender a usar a sua força e os limites dela, até onde você pode ir e onde você não pode ir. Então, é um momento de planejar melhor como usar a sua força para atingir os seus objetivos antes de sucumbir. Então, ela mostra, muitas vezes, você vivendo uma situação um pouco difícil, mas que você tem tudo o que você precisa para conseguir superar aquelas dificuldades. Então, ela pode tanto mostrar você no meio de um esforço, por exemplo, eu estou fazendo a minha tese, então estou me esforçando muito e usando toda a minha energia para isso. Eu estou num trabalho novo, eu estou dando tudo de mim para poder ser reconhecida, para poder ser contratada realmente, né? Então, é um momento onde a pessoa está usando toda a força dela para realizar um objetivo. Pode, às vezes, ter a ver com a saúde também. Está usando toda a força para recuperar a saúde. Bom, aqui, então, hoje fizemos aí a metade do tarô. É bastante informação, né? Vamos deixar um pouquinho agora da teoria para a próxima aula.